segunda pergunta. Doutor Osíris participa de vários conselhos e eu gostaria que o senhor falasse, hoje, o que o senhor mais orienta os empresários nesse Brasil para eles continuarem crescendo? Dentro desses conselhos, o que o senhor mais aconselha? Eu digo sempre que nós temos um grande país, um país extraordinário com todas as oportunidades e sempre estimulo que aproveite as coisas. Em vez de gastar tempo de falando mal das coisas, procurar olhar no horizonte se há coisa nova para fazer, inovar, investir e fazer determinados tipos de projetos que possam ser bons para a comunidade e para a sua empresa. Tá certo. Tem uma terceira pergunta. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. Eu queria que o senhor me falasse. O que foi mais difícil para o senhor? Fundar a Embraer, comandar a pasta de ministro ou presidir a Petrobras? Sem dúvida nenhuma, fundar a Embraer. A fundação da Embraer consumiu 2/3 da minha vida. Com entusiasmo, sempre entusiasmado e acreditando que nós poderíamos fabricar aviões. Ainda há hoje brasileiros que não acreditam que o Brasil fabrica aviões e exporta para o mundo inteiro. Mas isso foi feito durante esse período de pouco menos de 40 anos. Foram 40 anos de trabalho, de entusiasmo, eu diria de ousadia e coragem. Sim. Eu queria uma dica sua, tá? Primeiro, eu quero falar para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, e em nossas redes sociais. E queria essa dica do Jussier, uma dica assim de vida ou alguma coisa que você faz em suas palestras. Dá uma dica pra Sandra, gente. A dica que eu digo é que as pessoas desistem com muita facilidade. Hoje, principalmente os jovens, esse time de jovens entre 18 e 35 anos, eles não têm mais tempo para esperar. Eles querem tudo muito rapidamente. E, por exemplo, semana passada mesmo agora, eu estou trabalhando muito via internet, muitas palestras online, viu, Sandra? Pode me vender aí, que a gente vai fazer grandes parcerias. Tá. Um empresário me procurou com 27 anos de idade. Ele tem uma empresa que faz design. E aí ele falando comigo, José, tal, mas eu queria um treinamento para ontem. Eu digo, então você vem amanhã. Porque o que eu digo? Eu preciso. Tá aflito. Se ele quer para ontem, ele tem que vir amanhã, porque é hoje. Amanhã será hoje. Então, o que é que a gente precisa mostrar para todo mundo? É que a pressa, tem um jargão muito antigo, que a pressa é inimiga da perfeição. Hoje a gente diz que não é o grande que ganha do pequeno, é o mais rápido que ganha mais do mais lento, sempre. Mas não é o que vive correndo. O mais lento, o mais rápido, não significa o que é estabanado, que tem que ser tudo para ontem, é tudo urgente. Olha, eu fui numa empresa, bater um papo com o pessoal online também, com 150 funcionários. E aí, eu conversando com o pessoal depois, o diretor-geral me pediu para fazer um acompanhamento com o departamento de vendas, e eles me reclamaram que o gerente de vendas, quando começava a pressionar, todo mundo ficava atordoado. Então, o cara tem que entender isso. Fica atordoado, pressiona. Claro. Tem gente que não trabalha sob pressão. Porque você ter meta é uma coisa, você pressionar é outra. Por que você pressiona urgente? Só existe urgente quando não existe planejamento, Sandra. Só existe urgência quando não existe planejamento. Quando existe planejamento, nada é urgente. Porque a coisa mais urgente para a nossa vida é a nossa saúde, é o nosso bem-estar com a família, são nossos filhos, os esposos, as esposas. Isso é urgente de você estar relacionando-se com essas pessoas, de você estar com eles. E as pessoas perdem essa oportunidade. Eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa que não se deve vender, porque tempo não se compra. A gente compra roupa, sapato, óculos, mas saúde e tempo a gente não compra. A gente precisa viver cada dia. Não é como se fosse o último, porque se fosse o último você ficava desesperado. Você tem que viver cada dia intensamente aquilo que você está vivendo. Por exemplo, você está com a sua filha hoje, com o seu filho. Está num lugar simples. Viva aquele momento intenso com ele, aproveite. Porque nós não sabemos
Amanhã, como será? Nós não sabemos o outro dia. Daqui a pouco o tempo passa, seu filho não está mais com você. Daqui a pouco o tempo passa, você não está mais podendo viajar. Daqui a pouco o tempo passa, você não pode mais ser um executivo. Então eu vi você entrevistando o professor Gretz, ele dizendo, olha, eu tenho 70 e poucos anos de palestra e tal. Então, assim, eu quero uma vida, que a minha vida seja boa para mim, mas que seja boa para todos. Casa do Menor Trabalhador, Sandra, é um projeto que eu sempre digo. Eu fiz uma palestra no TED, já fiz várias palestras no TED, e eu digo o seguinte, olha só, existe um projeto que eu estou tentando alavancar esse projeto no Brasil, chama-se 12 Dias para Mudar o Mundo. Como é isso, Sandra? O ano tem 365 dias e 12 meses. Se você tirar um dia por mês para ajudar uma instituição, só serão 12 por ano, não é verdade? Se eu tenho 365 dias menos 12, o que é que eu vou fazer, Sandra? Eu vou tirar 353 dias para mim e 12 dias para o meu irmão, para uma instituição, para alguém. E pouca gente faz isso, Sandra. Imagine se todo mundo que a gente conhece, que pudesse tirar um dia por mês para ajudar uma instituição. Não existiria tanta miséria e tanta violência no mundo. Então são 12 dias que mudam o mundo. Se cada um de nós que estamos ouvindo essa live agora fizesse isso, seria ótimo. Então na Casa do Menor Trabalhador, Sandra, eu tenho 4.200 jovens lá. A irmã Márcia, que é a diretora da casa. Esses jovens todos são jovens, 99% são carentes. Eles têm 5 cursos profissionalizantes. Administração, ESG, barman, auxiliar de cozinha, enfim. Aí quando esse jovem passa 6 meses que faz um curso, a gente coloca esse jovem numa empresa. E aí esse jovem, eu fui até aí em Francisco Honorato, também tem uma empresa, eu fui lá, uma escola parecida, eu fui dar um treinamento aí. Em São Paulo, Francisco Honorato. E esse jovem aqui, a gente coloca ele na empresa ganhando 50% do salário mínimo. Ele fica 1 ano e meio estudando, indo para nossa casa e trabalhando. Ao final de 1 ano e meio, a maioria desses jovens são incorporados nas empresas, Sandra. Então a gente muda o mundo desses jovens, porque no mercado de trabalho. Sim, aos pouquinhos. E quando insere no mercado de trabalho, a violência, porque o que os empresários precisam entender é que se eu ganho dinheiro, muito dinheiro sozinho, eu não consigo mais andar num carro, porque não vou ter segurança. Eu não consigo mais morar numa casa, porque eu tenho que botar 3 metros de altura, cerca elétrica, câmera de filmagem. Então, assim, eu preciso ajudar o próximo. Jesus disse, faça ao teu próximo o que gostaria que fizesse a você. Então, eu tenho que dizer o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro com Sandra Pascoal, eu preciso. Sandra Pascoal vai me vender daqui no final do ano 10 palestras, vai. Mas o que é que eu quero dizer? 20% desse dinheiro que eu recebo, Sandra, eu destino para as empresas. É assim que funciona. Que legal. Entendeu? Que então, legal. Casa do Menor Trabalhador, quem quiser conhecer. Quem quiser conhecer também, Sandra Pascoal, entra no Instagram dela. É muito massa. Sandra Pascoal é uma das grandes empresárias de palestras do mundo, né? Você está vendo que ela tem um sorriso 15/3, é um sorriso lindo. Você é uma pessoa iluminada, Sandra. Iluminada do coração. Obrigada, conversar obrigada. com Você também. Você também. Eu hoje liguei para a irmã Márcia. Irmã Márcia, hoje eu vou estar com Sandra Pascoal, uma grande empresária de São Paulo, que é a diretora-geral da casa. Ela falou que ia assistir? Ai, que bom. Olha, se você pudesse dar um conselho para um jovem hoje, o que você falaria para esse jovem? Bom, eu como jovem, eu sempre fui inquieto e continuo um cara inquieto, curioso. Não ter medo de ir atrás daquilo que te faz brilhar os olhos, daquilo que te faz se sentir atuante no mundo. Eu tive uma família que me estimulou muito nesse sentido, então, e aí eu fui para lobinho, escotismo, que eram algumas das atividades da época, as artes, e muito louco, eu falava que eu queria fazer medicina, cheguei a prestar o vestibular para medicina, não passei e fui para as artes, porque eu comecei a dar aula de inglês, então a aula de inglês me sustentava, e me dava a condição de fazer, então, o que eu queria, que era teatro musical. E a partir do teatro musical, eu estudei técnica de palhaço e a vida me convida para entrar no hospital levando arte. Quer dizer, então, meu grande aprendizado
e que isso está cada vez mais claro, é que nós somos autores da nossa biografia. E o jovem hoje, ele tem acesso a muita informação e muitos dados que ele precisa colocar em prática. E o jeito de colocar em prática também é nesse diálogo com a vida, é experimentar, é tentar, mas ver aonde ele se sente vivo, olho brilhando, com maior tesão, para que ele possa deixar esse legado dele para o mundo. Porque nós estamos também num momento de criação de novas profissões, né? Para um futuro extinção que está de entrando, outras. Extinção de outras. Sim. Então, não tenha medo de ser inédito, não tenha medo de fazer o novo, não tenha medo também de seguir a tua paixão. Isso é tão importante, eu nunca me esqueço. Desde que eu comecei a me entender por gente, para mim o teatro... Por que eu queria o teatro musical, por exemplo? Porque era cantar, dançar, representar. Para mim era muito mais desafiador. E do teatro musical, que eu achava que era desafiador, eu fui para palhaço, que é mais desafiador ainda. Verdade. Então, a vida é esse jogo, esse diálogo. Se você está respondendo com a tua inteireza, ela responde de volta. Você vê, eu estava quieto no meu canto lá em Nova York e de repente me chamam para conhecer o trabalho do palhaço no hospital. E a minha primeira reação foi, não é a minha cara, não é isso que eu quero fazer, meu negócio é o teatro musical, é a arte. E aí essa pessoa que me convidou falou, vê primeiro e julga depois. Ou seja, se joga na experiência, palhaço. E aí eu fui, no que eu fui, eu falei, cara, isso é o máximo. É o futuro. Eu me lembro de ver aquilo e falei, isso é o futuro. Eu não sei dizer como, mas é. E foi o trabalho que mudou minha vida, me permitiu voltar para o Brasil e compartilhar isso. E hoje, o Brasil que começou justamente naquela incerteza, será que haverá um amanhã? O Brasil é exemplo para o mundo todo desse processo de uma cultura se apropriar de uma iniciativa onde você coloca arte, você coloca impacto social, onde você coloca inovação, criação de nova profissão, tudo isso para criar o mundo que a gente deseja. A primeira pessoa que me falou sobre futurismo foi a Lala de Angelan. A Lala, sim. E a Lala, ela fala, o maior presente que a gente tem hoje é trabalhar para criar futuros desejáveis. E isso começa ela é hoje. Maravilhosa. E começa justamente com uma cabeça completamente aberta, lúdica, porque brinca com todas as oportunidades, com todos os elementos, e assim você vai formulando novos jeitos de lidar com a vida, de ser feliz, de tornar o mundo melhor com o seu trabalho, e a gente fecha o círculo e deixa um legado. Bárbaro. Fala, qual conselho você daria para uma pessoa que quer empreender hoje? Isso é muito simples, é estudar. Não adianta você achar que tem uma ideia brilhante, uma xícara com 2 asas, por exemplo, e falar, vou lançar a minha ideia maravilhosa, eu sou o cara mais genial do mundo, vale 1 bilhão. Não. Vai estudar fluxo de caixa, vai ver quanto custa abrir uma empresa, vai ver se você tem dinheiro para criar uma empresa e viver enquanto você cria a empresa, porque a empresa pode custar 10 mil reais para abrir, mas você precisa viver 6 meses, 1 ano enquanto você abre a empresa. Vai estudar como contratar pessoas, vai estudar oratória, vai estudar PowerPoint para você poder fazer uma apresentação. Então, o melhor conselho que eu posso dar para alguém, que é o core do livro, é o core que surgiu a ideia de falar para as pessoas, se prepara, treine, aprenda coisas que você não sabe. Não adianta você achar que você, como eu era o diretor, você sabe tudo. Você não sabe nada, na verdade. Você sabe uma coisinha, mas uma coisa que muitas vezes acontece o cara trabalha a vida inteira como, sei lá, auxiliar no escritório, ou como gerente no escritório e resolve empreender. Aí ele abre um restaurante, que não tem nada a ver com o que ele fazia antes. Ele não conhece contrato de shopping, ele não conhece contratar funcionário, ele não conhece cozinha, ele não conhece nada. Ele abre porque é o que chamou a atenção dele. Ou porque é uma franquia, ele achou que era mais fácil aquela franquia. Não, mesmo para franquia, você tem que abrir alguma coisa que você já conheça alguns pontos. Ou você conhece bem o cliente, o tipo de cliente, ou você conhece o produto, ou você conhece o mercado, ou você conhece o local que você está estabelecendo aquilo ali. O contato com o shopping é uma coisa seríssima, difícil de sair, cara. Você vai abrir um negócio no shopping se você nunca viu um contato de shopping, você nunca cuidou de restaurante, você nunca... Então,
faça uma coisa que esteja dentro da sua zona de conforto. Pelo menos um elemento na zona de conforto. Se você quiser aprender tudo do zero, você não gosta de você mesmo, você se odeia. Porque assim, você está arriscando seu dinheiro para aprender tudo, né? Então o conselho é esse. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida inteira como auxiliar de clínica dentária. Ela sabe, naquele ambiente, o jargão, a linguagem comum. Ela sabe as dificuldades de limpar o escritório. Ela sabe o fornecedor de tal produto, o que mais consome, o que mais quebra, o que mais gasta. Ela convive com ali. Se ela tem essa profissão, ela pode abrir uma empresa de limpeza, de serviço de limpeza de consultório. Ela pode abrir uma empresa de representação de produto que usa no escritório. Ela pode abrir uma empresa de software que faz gestão de consultório. Ela pode abrir várias coisas de serviço, produto, mas dentro daquela zona de conforto. Um exemplo, se eu for abrir um serviço de limpeza de consultório de dentista, eu trabalhei com isso a vida inteira, então eu vou no dentista e falo, doutor fulano, sabe aquela máquina que tem que ficar sempre pegar a temperatura? Eu sei, eu vou cuidar dela. Então eu sou um serviço de limpeza, mas eu conheço aquela máquina. Aí o dentista vai falar, já é um diferencial. Sim. E você não fez nada mais, você só conhece. Sabe aquela máquina que sempre cai algodãozinho atrás? Eu sei que cai lá, eu vou lá limpar, fica tranquilo. E quanto custa? Custa o mesmo dos outros. Mas eu sei, eu conheço o consultório. Pô, então vem você. Isso facilita a tua vida. Sim. Você não tem que abrir um restaurante, você conhece dentista. Né? Agora, você conhece dentista, tem 1000 coisas que você pode abrir para dentista. Isso vale também para quem conhece de restaurante, vale para quem conhece de consultoria, vale para quem conhece de papelaria, de livro. Né? Então busque uma coisa perto de você, que aí você pode brilhar. E para dentro das empresas? Como é que é empreender dentro das empresas? Então, o que é empreender? Empreender é executar, é criar alguma coisa e fazer ela funcionar. Tem 1000 definições de empreender, mas empreender na verdade é fazer uma coisa funcionar. Vem lá de francês, entreprendre, tá? E 1600, essa palavra foi cunhada a primeira vez, não era usada para esse fim. Então empreender é fazer uma coisa sair do papel e funcionar. Você pode fazer isso desde que você começou a trabalhar. Você pode ser um empreendedor dentro do pequeno escritório da grande multinacional com a finalidade de fazer bem a sua tarefa. E isso vai levar você a ser promovido e vai levar você a crescer na carreira. Então se você tem que fazer um bolo e vai fazer um bolo bem feito e vai estudar aquele bolo antes, ver quais são os ingredientes, comprar um bom ingrediente, misturar bem, ver a temperatura exata e com isso fazer um bom bolo, você empreendeu naquele ato de fazer um bolo. Se você fizer uma planilha, é a mesma coisa. Se você vai fazer um evento, é a mesma coisa. Então, tudo que você se propõe a fazer, tem que fazer bem feito. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa. E a gente não pode nunca subestimar o valor do simples. Porque, assim, uma das frases que eu mais gosto é o back to the basics. É voltar ao básico. Se você não fizer o básico perfeito, a casa cai. Não adianta você botar um espelho maravilhoso e a casa vai cair. Isso vale desde quando você é estagiário até quando você é o presidente da empresa. Por exemplo, o básico do presidente da empresa, o básico do estagiário, fazer o PowerPoint que pediram para ele. Então, faça bem feito e para fazer bem feito tem que se preparar. Então, dentro de uma empresa, para você empreender, ou fora da empresa para você empreender, faça muito bem feito aquilo que pediram e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho vai levar você a ser bem visto. Fazer bem feito aquilo que você foi pago para fazer é o que faz você brilhar. Ninguém está preocupado com um cara que faz uma coisa maravilhosa sem entregar aquilo que ele foi pago para. Você chegou a comentar que empreender dentro da empresa não necessariamente seja galgar novos cargos e subir na empresa. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Se você ficar preocupado em subir na empresa, você perde o seu foco. Seu foco é fazer bem feito a sua tarefa e virar realmente uma pessoa muito bem, com muita reputação na empresa, de que o que você recebe para fazer, você entrega. Se você conseguir construir essa reputação, virá cada vez mais coisa. E virão coisas mais difíceis e mais complexas.